O Congresso Nacional tem pelo menos menos de um mês, né, para retornar aos trabalhos em um ano que já começa com desafios. A Câmara dos Deputados tem uma agenda cheia. Depois da eleição da nova mesa diretora, no início de fevereiro, a Casa tem uma lista de pendências. O ano começa sem uma lei orçamentária anual aprovada. Mas o que não parou em Brasília durante o recesso foi a suspensão do pagamento das emendas parlamentares, que funcionaram quase que como uma moeda de troca na votação do pacote de ajuste das contas públicas. Veja na reportagem do Ricardo Araújo. As emendas parlamentares entraram em 2025 sendo o centro dos embates entre os três poderes. O impasse é grande e envolve Câmara e Senado de um lado, Supremo Tribunal Federal do outro e, no meio, o governo, que pode sofrer as consequências dessa queda de braços, como a aprovação das chamadas pautas-bomba pelo Congresso, ou seja, propostas que não são de interesse do Executivo. 4,2 bilhões de reais em emendas foram suspensos por determinação do ministro Flávio Dino, que pede mais transparência na aplicação dos recursos públicos. O impasse se arrasta desde agosto do ano passado. O ministro do STF também determinou a suspensão do repasse de emendas parlamentares a 13 ONGs, por falta de transparência na entrega da documentação. O ano de 2025 será desafiador, principalmente para o nosso Congresso. Há 2 pontos a destacar. O primeiro, será preciso votar o orçamento, cuja sua apreciação foi interrompida no ano passado pelas discussões do pacote do corte de gastos. E segundo, será necessário solucionar o impasse das emendas que foram bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal. Não tenho dúvida que o equilíbrio fiscal é fundamental neste contexto, justamente para ajustar as contas públicas e para manter o crescimento econômico. Caso contrário, viveremos um eterno voo de galinha. Vamos convocar o Miguel Daúde, então, para comentar esse tema, né, já que o Congresso volta só no dia 2 de fevereiro, né? E a pergunta que fica, Daúde, é como é que fica a governabilidade, né, nesse cenário em que o governo Lula não tem um apoio no Congresso capaz de aprovar as suas pautas. Fala-se, inclusive, numa nova reforma ministerial para contemplar aí essa base governista. E um cenário em que temos inflação alta, dólar alto, né, dívidas públicas ainda muito expressivas. É difícil ficar otimista, né, para 2025. O que pode mudar para a gente mudar essa nossa opinião, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, se é que nós temos governabilidade, né? Isso é bom deixar claro. Mas, Petri, a falta de orçamento, ela libera apenas as despesas correntes, né? Aquelas despesas de aluguel, conta de luz, conta de água, os salários ali dos funcionários, né? Essas são despesas obrigatórias. Mas ela não libera se você não tem um orçamento, né? E mesmo essas despesas estão liberadas em torno de 1/12. Então, só vai poder gastar 1/12 da previsão orçamentária para essas despesas. Outras despesas, investimentos, projetos, tudo isso paralisa, né? Aí eu começo a minha análise mais profunda um pouco te perguntando o seguinte. Eu vou te perguntar, Petri, você, por favor, responda. Pois não. Qual é a atividade no Brasil que mais traz dólares para dentro? Que é o carro-chefe da economia brasileira? Investimentos, né? Não, agronegócio. Sim, investimentos, né? Mas de uma forma geral, né? Mas o agronegócio, principalmente através das exportações. Agora vamos lá. O Congresso vai ter eleição. 1º de fevereiro parece que é o carnaval. Aí vão acertar ministério, vão acertar algumas coisas. O Plano Safra, você pode avançar para abril, se não tiver um entendimento com relação às emendas, abril, maio. E o Plano Safra, como fica? Os investimentos da agricultura que os produtores estão planejando desde o ano passado,
Então é isso, a falta de orçamento, ela traz incertezas nos projetos, ela paralisa a atividade, ela dificulta a gestão do fluxo de caixa, ela tem impacto, né, principalmente na credibilidade, traz riscos jurídicos, impactos econômicos. Então, a falta de orçamento, ela amarra o governo, quer dizer, não deixa o governo governar. Agora, por que o orçamento atrasou? O que o Congresso tinha que deixou tudo para a última hora? As benditas emendas, né, que os deputados querem negociar. As emendas, Petro, vou deixar bem claro aqui, elas são legais, elas são constitucionais. O que o STF está pedindo, que tem as emendas impositivas, as emendas PIX, elas têm que ter claro o seu objetivo e o seu destino. Para onde foi? Ah, foi para a cidade X? Tá bom, mas o que essa emenda fez da cidade X? Então é isso que está se pedindo. E os parlamentares, eles têm uma dificuldade, né, de dizer para onde essas emendas, né, o que essas emendas atenderam. Por que será, Esse né? é o grande problema. Agora, nós não temos orçamento, Petri. Como é que vai fazer isso? Na minha opinião, acho que esse orçamento só vai ser aprovado lá para abril, maio. E se isso acontecer, o financiamento, os subsídios do agronegócio fica totalmente complicado. A questão do seguro, que é o calendário do exercício, como é que fica o seguro? Como é que fica o financiamento de máquina? Subsídios para isso, subsídios para aquilo. Não tem, vai parar tudo, Petro. Então, a irresponsabilidade hoje em você não ter um orçamento vigorando a partir de 1º de janeiro vai nos trazer, sim, problemas no momento em que o mundo está vivendo uma volatilidade. É isso. Hoje acalmou, sim, acalmou, mas não quer dizer que o ano que vem vai ficar calmo o tempo todo. Então é isso, Petro. Mas o carnaval vem aí, Daúde, todo mundo vai ficar feliz e pronto, acabou. Valeu. Boa noite, até amanhã. Exatamente. Até amanhã.